Você já se perguntou quais mistérios se escondem sob a superfície do oceano? Os mergulhadores costumam encontrar uma série de descobertas surpreendentes e bizarras debaixo d'água, cada uma contando sua própria história única, desde um cemitério de trem subaquático até monstros marinhos estranhos. Se tem uma coisa que eu sei é que nesse mundo há muitos mistérios. Vamos lá! Cemitério de trens. Já pensou em descobrir uma frota de trens fantasmagóricos repousando no fundo do oceano, ao largo da costa de Nova Jersey? Esse cenário surreal não é apenas fruto da imaginação, mas uma realidade intrigante nas profundezas das ondas. Eram locomotivas pequenas, pesando cerca de 15 toneladas, e independentes. Eles foram feitos para o poder, de acordo com Dan Lieb, membro do capítulo da Filadélfia do Explorers Club, mas eram pequenos demais para a época. Em comparação, as outras locomotivas produzidas na época pesavam 35 toneladas. Os modelos raros da classe Planet 222, datando da década de 1850, têm uma jornada envolta em mistério. Uma teoria popular sugere que estavam sendo transportados em uma barcaça que encontrou uma tempestade, levando ao seu naufrágio acidental. No entanto, alguns especialistas especulam que isso não foi um acidente, mas sim um envio deliberado para sua sepultura aquosa. O que permanece um mistério, porém, é como as duas máquinas a vapor foram afundadas. Não há registros históricos de sua perda, na verdade, não há registros de construção de motores. Pode ser que os registros com esses detalhes tenham sido perdidos ou destruídos em um acidente, ou talvez nunca tenham existido. As circunstâncias exatas permanecem desconhecidas, tornando esses trens submersos um tema de intriga e especulação. Descobertos nos anos 1980 por Paul Epler, esses artefatos subaquáticos oferecem um raro vislumbre do passado ferroviário, transformando-se em um museu submerso. Para a Atlântida, nas profundezas das águas cristalinas das Bahamas, encontra-se uma formação misteriosa conhecida como Estrada de Bamini. Esta estrutura subaquática despertou a curiosidade e imaginação de exploradores e cientistas. Descoberta por um mergulhador em 1968, a Estrada de Bamini imediatamente chamou a atenção devido ao seu arranjo peculiar. As pedras estão perfeitamente alinhadas, lembrando uma estrada ou uma parede que se estende por cerca de meia milha. Esse padrão notável levanta a questão: seria isso um fenômeno natural ou os restos de uma antiga civilização avançada? Os defensores da teoria da Atlântida, popularizada por Edgar Cayce, argumentam que a Estrada de Bamini é um fragmento deste lendário caso da cidade. Conhecido por suas profecias que previram que as evidências da Atlântida seriam encontradas em 1968, o mesmo ano em que a Estrada de Bamini foi descoberta, esta coincidência alimentou especulações e atraiu uma infinidade de entusiastas da Atlântida. No entanto, apesar do fascínio desta teoria, geólogos e arqueólogos buscam uma explicação mais fundamentada. Eles sugerem que a Estrada de Bamini é uma formação natural conhecida como beach rock. Beach rock normalmente se forma ao longo da costa, onde ondas de areia e reações químicas cimentam o calcário. Mesmo assim, o debate continua, com cada lado apresentando argumentos convincentes. O naufrágio do SS Teslegor, um navio da Marinha Mercante Britânica, selou seu destino durante a Segunda Guerra Mundial, afundando em 1941 sob bombardeios alemães. Transportando suprimentos cruciais para as forças aliadas, hoje repousa como uma cápsula do tempo submersa no fundo do mar. O Teslegor é agora um local de mergulho renomado, visitado por sua carga preservada, incluindo caminhões, motocicletas, rifles e até trens, vestígios dolorosos da guerra passada. Apesar de décadas submersos, o nível de preservação é surpreendente. Motocicletas permanecem alinhadas, caminhões estacionados como se aguardassem mergulhadores, e vagões de trem repousam estranhamente no fundo do oceano. É como se o tempo tivesse congelado no momento em que o navio afundou, transformando o naufrágio em um próspero recife artificial. Atraente para uma diversidade de vida marinha, corais agora adornam a estrutura do navio, enquanto cardumes de peixes movimentam-se pelos corredores outrora ocupados. Este cenário de guerra transformou-se em um santuário vibrante para a vida oceânica. No vasto Atlântico Norte, repousa o naufrágio prateado, um tesouro descoberto pela exploração marinha Odyssey, conhecido como SS Gapa. Este navio a vapor britânico encontrou seu destino em 1941, durante a Segunda Guerra Mundial, ao ser torpedeado por um U-boat alemão. Em 2011, os destroços revelaram uma quantidade impressionante de prata, tornando um dos tesouros subaquáticos mais significativos da história, descansando a mais de 15 mil pés de profundidade. A descoberta, alimentando a tecnologia moderna e a exploração em alto mar,
trouxe à luz o naufrágio carregado com 7.000 barras de prata, que navegava da Índia para a Grã-Bretanha quando foi afundado. Mais de 70 anos depois, o equipamento avançado da Odyssey revelou o local de descanso final do navio, expondo seus tesouros escondidos. A condição do naufrágio é notável, apesar de décadas no ambiente corrosivo do mar profundo. Muitas das barras de prata foram encontradas em excelentes condições. A descoberta do SS Gapa acendeu uma faísca na comunidade de caçadores de tesouros, gerando esperança de preservar um tesouro prestes a ser enterrado pelas areias do tempo. As estátuas Moai da Ilha de Páscoa, enormes figuras de pedra esculpidas pelo povo Rapa Nui, são reconhecidas mundialmente, equiparadas às Stonehenge e às pirâmides egípcias como estruturas atemporais da história humana. Erguendo-se altas na ilha, essas estátuas têm sido objeto de fascínio e estudo, representando uma conquista cultural significativa da Polinésia. Cada uma com características distintivas, as estátuas foram esculpidas em rocha vulcânica, acreditando-se que incorporam o espírito de um ancestral, supervisionando e protegendo a ilha. Embora a maioria esteja em terra, algumas foram encontradas debaixo d'água. Uma teoria sobre como essas estátuas acabaram submersas envolve seu transporte, sugerindo que durante o complexo processo de mover essas figuras colossais da pedreira para seus locais finais, alguns moai podem ter sido acidentalmente lançados ao mar devido ao seu imenso peso e tamanho. Alternativamente, acredita-se que os moais subaquáticos possam ter sido colocados intencionalmente. O povo Rapa Nui, com sua conexão profunda com o oceano, poderia ter imerso essas estátuas como parte de um ritual ou como oferendas. Hoje em dia, os mergulhadores frequentemente exploram as profundezas ao longo da costa para contemplar essas estátuas submersas. Na costa da Flórida, uma equipe de caçadores de tesouros desenterrou ouro perdido de séculos passados, fazendo uma descoberta extraordinária de moedas de ouro com cerca de 300 anos de idade, avaliada em impressionantes $1 milhão. Essas riquezas são relíquias de um galão espanhol, parte de uma frota que sucumbiu a um furacão no início de 1700. A frota estava carregada com tesouros do Novo Mundo e destinada à Espanha, mas o destino interveio. A fúria da tempestade dispersou os navios e seus tesouros ao longo do que hoje é conhecido como os caçadores de tesouros da Costa do Tesouro. A região há muito atrai esses caçadores, impulsionados por registros históricos e lendas de riquezas afundadas, e finalmente, em 2015, a fortuna foi encontrada. Cada moeda recuperada oferece uma conexão tangível com a era da exploração e a expansão colonial. Nas colônias espanholas, essas moedas contam a história do poder comercial e da busca por riqueza que impulsionou grande parte da exploração do mundo na época do naufrágio. Em 2015, um naufrágio foi descoberto perto da costa da Colômbia, e é seguro dizer que muitas pessoas desejam adquirir a propriedade deste navio, acreditado ser o galão espanhol San José, afundado em 1708. Conhecido como um dos achados arqueológicos subaquáticos mais significativos, o San José fazia parte da frota espanhola, transportando um vasto tesouro do Novo Mundo para o rei Filipe I da Espanha. O navio, carregado de ouro, prata e esmeraldas, tornou-se um alvo tentador durante a Guerra de Sucessão Espanhola. Em uma batalha feroz com os navios britânicos, o San José encontrou seu fim trágico, levando consigo suas riquezas e quase 600 almas. A descoberta em 2015 exigiu a colaboração de equipes internacionais, tecnologia avançada de exploração submarina e anos de pesquisa em registros históricos. O naufrágio, escondido por mais de 300 anos, permaneceu um mistério de longa data, provocando debates complexos sobre propriedade e patrimônio cultural. Historiadores do governo colombiano e arqueólogos marítimos envolveram-se em discussões sobre os direitos ao naufrágio, destacando os desafios enfrentados na arqueologia subaquática. Equilibrar a excitação da descoberta com a ética da conservação e respeito pelo patrimônio cultural é crucial. Além disso, o San José serve como um comovente lembrete das histórias humanas entrelaçadas com esses artefatos históricos. Heracleion, também conhecida como Tonis Heracleion, conta a história de uma antiga cidade egípcia que outrora prosperou e agora está submersa nas profundezas do mar Mediterrâneo, próximo à foz do Nilo. Redescoberta no início dos anos 2000, esta cidade perdida, fundada por volta do século VIII a.C., era uma movimentada cidade portuária e um centro vital para o comércio entre o Egito e o mundo grego. Adornada com grandes templos, estátuas e diversas estruturas que simbolizavam sua proeminência e riqueza, Heracleion sucumbiu às forças da natureza por volta do século VIII d.C.
O aumento do nível do mar e a liquefação do solo levaram gradualmente à submersão da cidade sob as ondas. A redescoberta de Herakleion foi um evento inovador na arqueologia subaquática, revelando restos da cidade notavelmente bem preservados. A cidade afundada oferece uma visão paralela da antiga civilização egípcia, com estátuas de deuses e deusas, restos de templos e uma variedade de artefatos, incluindo moedas, cerâmica e inscrições. Essas descobertas proporcionam informações valiosas sobre a vida religiosa, política e cotidiana dos antigos habitantes. O design sofisticado e a infraestrutura da cidade, agora estudados através de suas ruínas subaquáticas, oferecem lições sobre engenharia antiga e adaptação às mudanças nas condições ambientais. O Parque de Esculturas Subaquáticas de Granada, situado nas águas límpidas do Mouliner Buzen, é uma experiência subaquática única e misteriosa. Criada pelo escultor britânico Jason de Caires Taylor, esta galeria subaquática, inaugurada em 2006, tornou-se uma das atrações mais extraordinárias para mergulhadores e praticantes de snorkel em todo o mundo. Este fascinante parque subaquático abriga mais de 65 esculturas, cada uma com seu caráter e história distintos. Estrategicamente posicionadas no fundo do oceano, as esculturas criam uma paisagem surreal e assustadora. Uma das peças mais icônicas apresenta um círculo misterioso de figuras em tamanho natural, todas de mãos dadas, feitas de materiais ecológicos. Essas esculturas são concebidas não apenas como arte, mas também como recifes artificiais para promover a vida marinha. O que torna o parque particularmente intrigante, e para alguns, bastante perturbador, é a forma como as esculturas interagem com seu ambiente subaquático ao longo do tempo. Algumas delas tornaram-se ecossistemas vivos, colonizadas por algas, crescimento de corais e criaturas marinhas, conferindo-lhes uma aparência estranha e quase fantasmagórica através desse processo natural. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like e de compartilhar. Agora veja os outros vídeos do canal.